Pode ser que eu sou baixo, você fica lá embaixo, fica mais baixo ainda. Isso aqui mesmo. Obrigado. Todos sejam bem-vindos à casa do nosso Deus para mais um tema especial da palavra de Deus nessa noite. Nós vamos considerar alguns textos aqui a pedido aqui. Deus e o irmão pediu para nós estudar um tema aqui muito importante, que é um tema dos nossos dias, falando do Apocalipse, né? Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ler alguns textos de Apocalipse capítulo 11. Mas logo ao início de Apocalipse capítulo 11, irmão, eu não poderia ler Apocalipse capítulo 11 se eu não fazer uma ligação com alguns outros textos da Bíblia. Alguém procura Apocalipse capítulo 11, nós vamos procurar também 2 Coríntios capítulo 13, Mateus capítulo 7. Quem pode procurar Mateus capítulo 7, quem fica? Outro 2 Coríntios capítulo 13. Outros, a irmã Ana, 2 Coríntios 13, outros Amós, capítulo 7, para nós fazer uma ligação com esses textos, para nós ver, irmão, quanto esses textos nos falam através da ligação com Apocalipse, capítulo 11. Eu vou ler Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o irmão vai ler aí na sequência os textos, tá bom? Apocalipse, capítulo 11, o título que fala as duas testemunhas. Fala assim: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Versículo 3. Falei, darei poder às minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Muito bem. Aqui em Apocalipse, capítulo 11, irmão, nos primeiros versículos, vem falando, irmão, uma referência ao povo de Deus. Uma referência àqueles que o adoram. Porque, irmão, se a Bíblia fala, jura, de alguém que adora, vai medir os que adoram, examinar os que adoram, então tem alguém que não adora. E essa mensagem aqui, examinados, medidos, vai ser os adoradores. Porque no céu, irmão, só vai entrar aqueles lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Esse povo é acompanhado, é medido por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus. Isso, irmão, está muito bem claro na Bíblia. E como esse povo está sendo acompanhado, irmão, eu gostaria de ler Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Quem ficou com Mateus 7, 13 e 14? A irmã aqui, está aqui na frente. Pode ler em voz alta, irmã, para toda a igreja escutar. Eu acho que essa criança está querendo vir explicar esse texto aqui. É muito claro esse texto, irmão. Muito direto esse texto. Largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E são quantos que entrarão por eles? Muitos. E o caminho que conduz à vida eterna, como que é a porta? Estreita, irmão, uma porta, Demétrio, que nunca passou por uma reforma, ela continua estreita dentro dos tempos antigos, e são poucos, exatamente, muitos chamados, poucos escolhidos, né? A mensagem, irmão, dessa noite é um pouco arrepiante, irmão, ao invés de puxar o tapete debaixo de nossos pés. Porque não quer dizer, meu querido irmão, que eu estou aqui em um banco, ou que eu estou aqui lendo a mensagem que eu vou para o céu. Isso não quer dizer, se eu não tiver uma ligação com Deus, eu não vou. Se eu não fazer a vontade de Deus, eu não vou para o céu. Mateus capítulo 7, de 21 a 23, fala que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, fiz isso no teu nome, preguei no teu nome, expeli demônio, curei enfermos, fiz prodígios e maravilha. Jesus diz: apartai-vos de mim,
mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai. Unicamente os que fazem a vontade de Deus. O que faz a vontade de Deus, irmão, entra pela porta estreita, estuda a Bíblia, examina, dá atenção, adora. Lá em João capítulo 4, versículo 23, nós vamos entrar nos outros textos, se não quiser ler, eu vou citar esse texto, que Deus procura o que? Os verdadeiros adoradores adorarão em quê? E em espírito e em verdade. É uma pessoa espiritual. Lá em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8, irmão, fala do homem carnal. O homem carnal, irmão, ele não pode agradar a Deus. Essas pessoas não serão examinadas, essas pessoas não serão credibilizadas, o nome não vai para o livro da vida. Essas pessoas estão perdidas. Oxalá, irmão, que não seja o nosso caso. Que Deus nos ajude, irmão, a entender a mensagem dessa noite. Nós saímos daqui com a mensagem dessa noite. Mas tem outro texto ainda, irmão. Vamos prestar atenção o que a Bíblia nos diz. Nós lemos Mateus capítulo 7 falando da porta estreita. Nós vamos ler, irmão, agora 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Quem pode ler para nós? A irmã Ana vai ler aí em voz alta. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está com vós, se não é que já estáis reprovados? É pesado, não é, irmão? É pesado, irmão, examinai as vós mesmos, se o Espírito Santo, se Jesus está em nós, se não, irmão, nós já estáis reprovados. Essa fé que nós professamos ter, irmão, nós vamos ter que provar ela, nós vamos ter que adorar a Deus. O convite, irmão, dessa lição que nós vemos estudando essa semana, várias vezes citou Apocalipse capítulo 14, versículo 7, os irmãos lembram, né? Qual é o convite do anjo? E o que mais? Adorai, né, Jura? Adorai quem? Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Essa palavra adorar, irmão, é uma palavra muito forte. Talvez não caiu a ficha ainda para mim essa palavra adorar, irmão. Porque quando eu adoro uma coisa, irmão, eu abandono tudo por aquele objeto, ou pessoa, atriz ou ator. Eu abandono tudo por aquilo que eu estou adorando. E Deus está pedindo que essa adoração seja transferida para Ele. Deus está pedindo que nós deixamos de adorar criaturas, objetos, ator, atriz, para nós adorar a Deus. Porque quando eu adoro a Deus, irmão, é uma adoração verdadeira. Quando eu adorando outra coisa, irmão, Deus não divide a sua glória. É o convite urgente, eminente, a mensagem do terceiro anjo para nós adorar o Criador. E quando eu adoro o Criador, irmão, nada vai impedir que eu faça a vontade dEle. Nada vai impedir que eu venha adorar Ele no dia de cultos. Nada vai impedir que eu faça o que Ele pede, tão pouca coisa que Ele pede. De 7 dias Ele pede apenas só um dia que Ele pede para Ele, esse é o meu santo dia. De 100% que é colocado na sua mão, Ele pede apenas 10%. 90% fica para todos os nossos afazeres. A fé que Ele pede é do tamanho dessa igreja, como é a fé que Jesus pede para nós. Tamanho de um grão de mostarda, Deus só pede o menos. E se nós não adorar a Deus, até nesse menos nós vamos negar a Deus. Se Ele pede, porque é uma responsabilidade nós fazer o que Ele pede, irmão. E Deus não quer o que nós temos, Deus quer o que Ele pede. Se Ele pediu dessa forma, então é dessa forma. Então, nós vemos aqui mais um texto que no lema ali foi em Coríntios, né? 5, examinai a vós mesmos, irmão, se o Espírito de Deus habita em vós. Você tem preocupação, irmão, com essa igreja, com a menina dos olhos de Deus? Nós temos preocupação com os dias de culto? Hoje eu aproveitei o dia da mãe. Quanto tempo que eu não saio com minha família, irmão? Faz anos, irmão, que eu não saio, correria, a loucura do dia a dia. Hoje minha irmã me convidou para ali, quem vai para Jaguariúna, tinha um restaurante lá, e reuniu uma boa parte dos filhos, e eu estava lá com meu filho também, mas estava dando a hora de vir para a igreja. E meu cunhado falou, vamos voltar lá na minha casa. Eu falei, eu não vou porque eu tenho um compromisso. Foi muito bom estar com vocês nessa tarde, mas eu tenho que ir, porque eu tenho um compromisso, eu tenho preocupação com a igreja, com a mensagem. E eu cheguei em casa, irmão, em cima da hora. Eu confesso para vocês que eu nem banho eu tomei, porque não deu tempo. É que eu estou longe de vocês, mas estou aqui fedido. Mas não poderia deixar de vir para a igreja, irmão, porque tinha responsabilidade.
Mas tem outro texto, irmão. Qual foi um outro texto que nós... Quem está com Amós capítulo 7? Amós capítulo 7, irmão. Vamos ver mais uma tremenda mensagem de Deus. O irmão aí no fundo. Amós capítulo 7, versículos 7 e 8. O versículo 8, né? Aonde que está o prumo, irmão? Deus confiou o prumo aonde? Na mão de quem? Está na mão do próprio Deus. No meio do povo de Israel. Nós somos o novo Israel, um Israel espiritual. Apocalipse capítulo 11, irmão, diz que nós vamos ser medidos. Nós estamos sendo acompanhados. Porque no céu só vai entrar os lavados e remidos, aqueles que quis entrar lá. E eu costumo falar, meus queridos, que no céu não vai ter ninguém sortudo. Eu já falei isso aqui em outra mensagem, não sei se estava todo mundo aqui. No céu não vai ter ninguém sortudo. E nem no inferno ninguém azarado. Vai estar lá quem quis estar lá. Porque a mensagem é clara. Nós acreditamos na Bíblia, irmão. E nós somos um povo, irmão, que nós não tem assim um ibope na mensagem para trazer aquela emoção. Não, nós vamos pela razão da palavra. O que a palavra nos diz? Essa é a verdadeira revelação, irmão, a palavra. Eu vi o irmão aqui, o irmão chamando aqui na frente, o irmão que vai estudar a Bíblia. Parabéns, meu irmão. Estuda, examina a Bíblia. Como diz aqui no texto de Apocalipse capítulo 11, o versículo 4, que fala assim: estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante do Senhor da terra. As duas oliveiras, os dois catiçais. Quando nós lemos o Salmo 119, versículo 105, o que diz? Luz para o meu caminho. E quando nós vamos lá para São João 5,39, o que fala? Examinai. Testifica de mim. Então a Bíblia, meus queridos, ela nem só é uma lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminho, como elas também testemunha. As testemunhas fiel, o Velho e o Novo Testamento, os dois catiçais que teve diante do Senhor da terra. O povo de Deus, irmão, sempre teve a Bíblia, sempre teve um auxílio da palavra de Deus, aqueles que quiseram, aqueles que buscaram no meio de terríveis perseguições. E nós temos, irmão, a luz da palavra de Deus, que nós vamos, irmão, ter que provar essa fé que nós professamos ter hoje, em tempo de liberdade. Nós vamos ter que pregar esse evangelho. Se esse é o povo, irmão, e o tempo é agora. Se o irmão lê a palavra de Deus, irmão, esta igreja, ela nasceu dentro da profecia, né? O grande desapontamento de 1844. Se nós voltar em Apocalipse capítulo 10, versículo 10 e 11, olha o que diz. Apocalipse capítulo 10, versículo 10 e 11. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, mas havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetiza outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Esta mensagem, irmão, essa mensagem que nós temos, uma mensagem bíblica, é uma mensagem que os antepassados pregaram. Abraão, Moisés, Elias, João Batista, e nós damos seguimento com essa mensagem, uma mensagem completa, que nos traz a luz da palavra de Deus, nos mostra claramente o caminho. E se nós for pela palavra de Deus, irmão, vai dar certo. Apocalipse termina dizendo, irmão, que vai dar certo para um povo que seguiu a palavra de Deus. Não seguiu o Miguel, não seguiu o pastor, não seguiu o irmão, mas seguiu a palavra de Deus. Porque eu costumo falar, irmão Wanderson, irmã Ana, às vezes em estudo bíblico, a gente não dá a nossa opinião e não pede opinião. Porque, irmão Wanderson, qual vale mais a minha opinião do que a sua? A sua opinião não vale mais do que a minha. O que vale é a expressão que os profetas sempre usaram, os antepassados. É o que está escrito. Irmão, tem tudo para um dia nós ir para o céu. Apocalipse termina dizendo que vai dar certo. O versículo 5 fala assim:
E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem, ou quantas vezes tiver profetizado. Então, quando Elias orou, irmão, o céu foi cerrado durante 3 anos e meio, pela palavra de Deus, pela oração de Elias, pelo poder de Deus. As águas do Egito transformaram em sangue pelo poder de Deus. E nós temos, irmão, esse mesmo poder que tinha nos profetas, é mesmo poder hoje para nós. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, quem pode abrir esse texto em Atos, capítulo 1, versículo 8?